Jornal da Gazeta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Boa noite. Boa noite. Análise de habeas corpus é adiada e ex-presidente Temer fica na prisão até a próxima semana. Temer deve ser denunciado por lavagem de dinheiro, corrupção e peculato. Ex-ministro Moreira Franco e Coronel Lima, também presos ontem, prestam depoimento. Eles são acusados de fazer parte de esquema chefiado por ex-presidente que desviou quase 2 bilhões de reais dos cofres públicos. E esses não são os únicos aliados de Temer presos. Um dos primeiros foi o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e entre os últimos, Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala da JBS Friboi. No Chile, Bolsonaro e outros 7 presidentes assinam criação do ProSul. Presidente Sebastião Pinheira diz que acordo estabelece compromisso de colaboração, diálogo e integração na América do Sul. No Brasil, Rodrigo Maia ameaça deixar a articulação da reforma da Previdência. O presidente da Câmara diz que está descontente com pressão sofrida por ministro e ataque de filho de Bolsonaro nas redes sociais. Chefe e outros 3 integrantes do PCC são transferidos para presídio federal em Brasília. É a segunda mudança em pouco mais de um mês. Estratégia é isolar Marcola e demais integrantes da facção após descoberta de plano de fuga. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O ex-presidente Michel Temer passou a primeira noite preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. Temer se recusou a prestar esclarecimentos e permaneceu em silêncio. O julgamento do pedido de habeas corpus ficou para a próxima quarta-feira. A sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, não tem carceragem. Temer passou a primeira noite em uma sala da Corregedoria improvisada às pressas. A princípio, o ex-presidente iria com os outros presos do caso para o Batalhão Especial Prisional em Niterói. A pedido da defesa, o juiz Marcelo Bretas autorizou a permanência na PF. O local tem cerca de 20 metros quadrados, cama, banheiro, ar-condicionado e frigobar. Temer não quis jantar. Pela manhã recebeu café, pão e salada de frutas. Hoje ele voltou a receber a visita do ex-ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. O ex-deputado do MDB, que é advogado, mas não faz parte da defesa de Temer, já tinha ido à sede da PF ontem à noite. Marum disse que o ex-presidente está triste e indignado. O que dizem procuradores e juízes não me interessa. Eu quero saber o que eles provam. Michel Temer foi preso ontem em São Paulo durante a Operação Descontaminação, um desdobramento da Lava Jato. Ele foi levado de avião para o Rio de Janeiro. Na decisão, o juiz Marcelo Bretas diz que o ex-presidente é o líder de uma organização criminosa. Os procuradores afirmam que o grupo desviou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais dos cofres públicos ao longo de 40 anos. A ação apura um esquema de corrupção nas obras da usina nuclear Angra 3. Segundo o MP, as prisões de Temer e dos outros envolvidos, como o amigo pessoal Coronel Lima e o ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco, eram necessárias, pois os crimes continuam sendo praticados e havia o risco da destruição de provas. A defesa do ex-presidente disse que a ação é arbitrária e com o objetivo de exibir Temer como um troféu. Ontem mesmo, os advogados entraram com um pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O desembargador Ivan Atier, responsável pelo caso, optou hoje em não tomar uma decisão liminar e levar os pedidos de habeas corpus de Temer e de outros investigados à primeira turma especializada, composta por ele, que é o relator, e mais 2 integrantes do tribunal. A sessão está marcada para a próxima quarta-feira. Até lá, o ex-presidente permanece preso. Temer nem chegou a prestar depoimento hoje. Os advogados avisaram os procuradores da Lava Jato que ele ficaria em silêncio. Os procuradores informaram que na próxima semana ele deve ser denunciado por lavagem de dinheiro, corrupção e peculato. O ex-ministro Moreira Franco e o coronel João Batista Lima Filho prestaram depoimento hoje. Os dois passaram a noite no batalhão da Polícia Militar em Niterói. No local está preso o ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, também do MDB.
Moreira e o Coronel Lima foram levados logo cedo para a sede da Polícia Federal na cidade do Rio, onde prestaram depoimento. De acordo com o Ministério Público Federal, Moreira Franco, que foi ministro de Minas e Energia e da Secretaria-Geral da Presidência na gestão Temer e da Aviação Civil no governo Dilma, tentou favorecer empresas e pediu propina na concessão do Aeroporto Internacional do Galeão. Segundo os procuradores, Moreira teve atuação destacada na solicitação e recebimento de propina que acabou sendo paga pela empresa Engevix. Ele também teria pedido propina de R$4 milhões para favorecer a Odebrecht no contrato de concessão do aeroporto. Moreira Franco é um velho aliado do ex-presidente Temer. Já o Coronel Lima é acusado pela Lava Jato de ser o arrecadador de propinas de Temer. Ele coordenou as campanhas eleitorais do ex-presidente. A esposa dele, Maria Rita Fratesi, que também foi presa, é citada como responsável pelo gerenciamento da obra na casa da filha de Temer, em São Paulo. Segundo a Lava Jato, a reforma teria sido bancada com dinheiro de propina. Durante o depoimento, o Coronel Lima permaneceu em silêncio. Já Moreira Franco respondeu às perguntas. O ex-ministro negou o recebimento de propina, mas reconheceu que Michel Temer disse a ele que o coronel cuidava da Argeplan. E daqui a pouco, no debate do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da prisão de Temer nos partidos da oposição. Nos últimos anos, quase todos os aliados políticos de Temer foram para a cadeia. Os políticos faziam parte do chamado PMDB da Câmara. O então Procurador-Geral da República classificou o grupo como quadrilhão do MDB. Rodrigo Janot, na época, disse que Temer liderava o grupo. O primeiro aliado preso na Lava Jato foi Eduardo Cunha, em outubro de 2016. Antes, foi cassado pela Câmara dos Deputados. Ele chegou a presidir a casa. Cunha foi quem autorizou a abertura de impeachment de Dilma Rousseff, o que acabou levando Michel Temer ao cargo de presidente da República tempos depois. O político do Rio está preso no Complexo Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Outro aliado do ex-presidente que passou um tempo na cadeia foi o ex-ministro do Turismo Temer e de Dilma, Henrique Alves, que também foi presidente da Câmara dos Deputados. Ele foi para a cadeia em junho de 2017. Atualmente responde aos processos em liberdade. Ele é acusado de receber propina num esquema da Caixa Econômica Federal e de desviar dinheiro público das obras do estádio Arena das Dunas, em Natal, que era para a Copa do Mundo de 2014. Gedel Vieira Lima aumentou a fila de aliados que foram presos. O MDBista atualmente está detido no Complexo da Papuda, em Brasília, desde setembro de 2017. Após a Polícia Federal descobrir um bunker com 51 milhões de reais. O dinheiro estava em malas e caixas num apartamento em Salvador. Gedel é acusado de exercer sua influência política para receber propina de empreiteiras investigadas na Lava Jato. Outro aliado preso de Temer foi o advogado José Yunes, velho amigo do ex-presidente. Ele era conselheiro do MDBista há mais de 50 anos. Quando Temer assumiu o poder, Yunes foi seu assessor especial. Ele deixou o cargo tempos depois, após ser acusado de intermediar propina para o então presidente da República. José Yunes foi preso em março do ano passado, dentro da investigação do Decreto dos Portos. Ele responde à ação penal em liberdade. E, por fim, tem Rodrigo Rocha Loures, que ficou conhecido no país inteiro como o homem da mala da JBS. Segundo delatores do Grupo Frigorífico, Loures recebeu uma mala com R$500 mil. O destinatário final do dinheiro seria Temer. O ex-assessor parlamentar e ex-deputado federal responde ao processo em liberdade. Outro aliado próximo de Temer é Eliseu Padilha. O ex-ministro da Casa Civil do colega não chegou a ser preso, mas é alvo de inquéritos junto com Temer. Ele foi citado nas delações da Odebrecht. E Padilha estaria envolvido no caso que trata de supostas propinas de R$10 milhões da Odebrecht para a cúpula do MDB. O acerto teria sido feito num jantar no Palácio do Jaburu, realizado em 2014. Bom, 7h09. Neste momento, um protesto bloqueia as duas faixas da Avenida Paulista.
Os manifestantes realizam um ato contra a reforma da Previdência proposta pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Eles ocupam desde o MASP até a altura da Rua Augusta. O ato faz parte de uma mobilização nacional contra a reforma e foi organizado por centrais sindicais. Eles estão concentrados na Avenida Paulista desde as 5h30 da tarde. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, ameaçou abandonar a articulação da reforma da Previdência. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, ontem o deputado do Rio ligou para o ministro da Economia, Paulo Guedes, para mostrar descontentamento. Rodrigo Maia teria se queixado da falta de apoio do Planalto. No início da semana, teve um embate com o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro. Maia teria ficado irritado com a pressão do ex-juiz para acelerar a votação do pacote anticrime idealizado por ele. O presidente da Câmara argumenta que priorizar a reforma da Previdência foi acordado com Bolsonaro e que uma mudança nesse sentido deveria vir do próprio presidente da República e não de Moro, a quem chamou de funcionário do presidente. Mas o auge da crise com o Planalto ocorreu após Maia ser alvo de críticas de Carlos Bolsonaro. No Twitter, o filho do presidente repercutiu o mal-estar entre o ministro da Justiça e o deputado por causa do pacote anticrime de Moro. Carlos questionou por que o presidente da Câmara estava tão nervoso. O presidente da Câmara é um dos principais entusiastas da reforma da Previdência. Na ligação a Paulo Guedes, disse que se é para ser atacado nas redes sociais por filhos e aliados de Bolsonaro, o governo não precisa de ajuda. Hoje, líderes de partidos da base governista defenderam que Maia continue na articulação política para aprovar a reforma da Previdência. O deputado delegado Valdir, líder do PSL, partido de Bolsonaro, afirmou que sem a participação de Maia, a proposta de reforma das aposentadorias terá grandes dificuldades. Enquanto isso, a tramitação da reforma está parada na Câmara. A indefinição do nome do relator da matéria na CCJ deve atrasar todo o calendário. O governo espera aprovar as mudanças nas aposentadorias ainda este semestre. O adiamento teria sido por causa do descontentamento de parlamentares sobre a reforma da Previdência e sobre a proposta de reestruturação da carreira dos militares. Paulo Guedes deve ir à Câmara na semana que vem prestar esclarecimentos sobre o caso. E em meio à crise, o filho mais velho do presidente da República elogiou Rodrigo Maia. O senador Flávio Bolsonaro disse que o presidente da Câmara é fundamental na articulação para aprovar a nova Previdência e projetos de combate ao crime. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Jair Bolsonaro ainda não se deu conta, mas os filhos e as redes sociais, que foram vitais para a sua eleição, demonstram pouca serventia na hora de governar. Desnorteada, a oposição joga com o tempo e aposta nos erros do governo. E a presidência de Bolsonaro, como que decidida a corresponder às expectativas dos rivais, fabrica polêmicas em série. Para citar apenas as encrencas mais recentes, houve a crise que saltou do WhatsApp e do Twitter para degolar o ministro palaciano Gustavo Bebiano e o Golden Shower, que levou para o ralo das redes sociais um pedaço da popularidade do presidente. Nos dois casos, há as digitais do vereador Carlos Bolsonaro. De repente, o filho 02 do presidente achou que seria uma boa ideia dar umas caneladas virtuais em Rodrigo Maia. Irritado, o presidente da Câmara informou ao posto Ipiranga, Paulo Guedes, que se é para apanhar, ele prefere se retirar da articulação política da reforma da Previdência. Bolsonaro que se vire para arranjar os 308 votos de que precisa na Câmara. O presidente acena para Maia, mas não consegue trazer na coleira as manifestações do seu pitbull, como ele se refere ao filho. No pior cenário, essa incapacidade do governo de estreitar inimizades fora da bolha levará a reforma da Previdência para o brejo. Nessa hipótese, os Bolsonaro, de certo, irão às redes para responsabilizar Rodrigo Maia e a velha política pelo mau estado das contas públicas e da economia nacional. Dilma Rousseff fez isso com Eduardo Cunha. Deu no que deu. Talvez seja mais simples constatar que filhos e redes sociais elegem, mas não governam. Ao contrário, desgovernam. Boa noite.
8 dias após o anúncio do ministro Ricardo Vélez Rodrigues de Iolene Lima como secretária executiva do Ministério da Educação, ela divulgou que não seguirá no cargo. Pois é, a nomeação de Iolene não chegou a ser publicada no Diário Oficial da União, apesar dela ter acompanhado Vélez Rodrigues em compromissos públicos. O cargo de secretária executiva é considerado o número 2 dentro do Ministério da Educação. O ministro Ricardo Vélez Rodrigues tinha anunciado que Iolene Lima ocuparia o cargo, mas nessa madrugada ela informou que não seguirá na pasta. Pelo Twitter, disse que diante de um quadro confuso na pasta, mesmo sem convite prévio, ela havia aceitado a nova função, mas que, no entanto, depois de uma semana de espera, ela recebeu a informação que não faz mais parte do Grupo MEC. Essa é a terceira troca de titular para o posto e o novo nome para o cargo ainda não foi divulgado. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou hoje que o Ministério da Educação precisa de um freio de arrumação e que o presidente Jair Bolsonaro conversou com Vélez Rodrigues e tudo deve ser organizado nos próximos dias. O Ministério da Educação tem passado por uma crise com a disputa de 2 grupos rivais que integram a pasta. Vélez Rodrigues é alvo de críticas pela falta de resultados e por polêmicas, como a do hino nacional, quando o ministro pediu para que as escolas gravassem as crianças cantando e dizendo a frase de slogan da campanha presidencial de Jair Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O Ministério Público apura se o ministro cometeu improbidade administrativa. Vélez Rodrigues também trocou farpas com Olavo de Carvalho, escritor de direita e guru do presidente. O presidente Jair Bolsonaro e outros 7 líderes sul-americanos assinaram um documento para a criação do ProSul, o Fórum de Desenvolvimento Regional que vai substituir a Unasul. O presidente chileno Sebastián Piñera afirmou que a assinatura do documento estabelece um compromisso dos presidentes de colaboração, diálogo e integração na América do Sul. Piñera acrescentou que o Chile vai liderar a iniciativa por 1 ano e, posteriormente, o Paraguai vai presidir o bloco. Além de Brasil e Chile, assinaram o documento Argentina, Paraguai, Peru, Colômbia, Equador e Guiana. Bolívia, Uruguai e Suriname enviaram representantes que apenas observaram a reunião e não assinaram o documento. A Venezuela não foi convidada porque, segundo o presidente chileno, o único requisito para que um país entre neste bloco é ser uma democracia. Esta é a terceira viagem oficial de Bolsonaro, a primeira na América do Sul. O presidente deve retornar amanhã ao Brasil. O chefe do PCC, Marcola, e outros 3 integrantes da facção criminosa são transferidos para o Presídio Federal em Brasília. Marcos Williams Erbas Camacho, Marcola, estava em uma unidade de segurança máxima em Porto Velho, em Rondônia. Além dele, outros 3 líderes do primeiro comando da capital também seguem para o Presídio Federal de Brasília. Cumpre pena na mesma prisão o irmão mais novo de Marcola, Alejandro Juvenal Erbas Camacho Júnior, o Marcolinha. Um forte esquema foi montado para a transferência. A operação é coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A transferência envolve agentes do Departamento Penitenciário Nacional, Polícia Federal e até da Força Aérea Brasileira. A Força Nacional reforçará a segurança nos arredores da unidade. De acordo com o Ministério da Justiça, a medida seria uma estratégia para isolar lideranças, sendo considerada fundamental para o enfrentamento e desmonte de organizações criminosas. O ministro Sérgio Moro ligou para o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, para informar sobre a transferência. Essa é a segunda mudança em pouco mais de um mês. No dia 13 de fevereiro, Marcola e outros 21 membros da cúpula da facção foram levados para unidades federais após a descoberta de um plano de fuga. Segundo as autoridades, o plano envolvia a utilização de um exército de mercenários estrangeiros, helicópteros de guerra, lança-mísseis e metralhadoras. Tudo isso ao custo estimado de 100 milhões de reais. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça autorizou a transferência do médium João de Deus do presídio para uma unidade de saúde em Goiânia. De acordo com o laudo médico, ele corre risco de ter uma morte súbita por hemorragia, caso o aneurisma que possui no abdômen se rompa. João de Deus poderá ficar por 4 semanas em um hospital para tratamento, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica ou vigiado por escolta policial.
O médium está preso desde o dia 16 de dezembro, acusado de crimes sexuais durante atendimentos espirituais. Ele sempre negou as acusações. Teve alta hoje mais uma sobrevivente do ataque na escola de Suzano, na Grande São Paulo. Apenas um aluno permanece internado. O quadro dele é estável. O terceiro adolescente apreendido nesta semana, suspeito de envolvimento no crime, permanece na Fundação Casa. A investigação sobre o massacre na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em 13 de março, permanece sob segredo de justiça. A Polícia Civil e o Ministério Público buscam provas para descobrir a origem da arma calibre 38 usada pelos criminosos. As autoridades querem saber ainda sobre o possível envolvimento de uma ou mais pessoas que teriam ajudado os dois assassinos a cometerem o atentado. O Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena de Elise Matsunaga, condenada por matar o marido. Em 2016, Elise Matsunaga foi condenada a 18 anos e 9 meses pelo assassinato e esquartejamento do marido, o empresário Marcos Matsunaga. Agora, o Superior Tribunal de Justiça diminuiu a pena para 16 anos e 3 meses. A redução ocorreu pelo fato de Elise ter confessado o crime. Assim, ela deve sair da cadeia em 2028. O caso aconteceu em maio de 2012, no apartamento do casal, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Após ser baleado na cabeça, o executivo teve o corpo cortado em 7 partes, jogadas à beira de uma estrada em Cotia, na Grande São Paulo. O advogado de Elise afirmou que já pediu a progressão de pena, porque ela já tem direito de ir para o regime semiaberto. Ela está detida na Penitenciária Feminina 1 de Tremembé, no interior de São Paulo. A filha do casal está sob os cuidados dos avós paternos e, desde o crime, Elise não vê a criança. Está previsto mais atraso nas obras da linha 17 Ouro do Monotrilho. É que o metrô de São Paulo rescindiu o contrato de construção. A decisão foi unilateral. O metrô rescindiu o contrato de construção, alegando que a empresa da Malásia que fabrica os trens faliu. O consórcio responsável pela obra é a empreiteira Andrade Gutierrez, amplamente investigada pela Operação Lava Jato da Polícia Federal por desvios de verba e pagamentos de propina a agentes públicos. Agora, uma nova licitação deve ser feita. O projeto original foi lançado em 2010. As obras começaram em 2012 e tudo deveria funcionar para a Copa do Mundo de 2014, há 5 anos. Com mudanças nos prazos e no projeto inicial, a promessa do governo do estado é ligar o aeroporto de Congonhas à estação Morumbi da linha 9 Esmeralda da CPTM. Agora, as obras da linha 17 Ouro na Zona Sul não têm prazo para serem retomadas e muito menos para serem entregues. Hoje é o Dia Mundial da Água. Apesar da importância da data, o Brasil praticamente não tem o que comemorar. É o que revela o estudo realizado pela ONG SOS Mata Atlântica em centenas de rios do país. Os rios brasileiros estão perdendo lentamente a capacidade de abrigar vida, de abastecer a população e de promover saúde e lazer para a sociedade. Esta é a triste conclusão do relatório anual divulgado hoje pela ONG SOS Mata Atlântica. A entidade analisou 220 rios do país, monitorando 278 pontos de coleta de água. 74,5% deles apresentaram qualidade irregular, mais de 17% estão ruins e em quase 1,5% a qualidade da água está péssima. Nenhuma amostra em todo o país foi considerada ótima. Em Minas Gerais, a onda de lama de rejeitos de minério que desceu da barragem da Vale em Brumadinho e afetou o rio Paraupeba em janeiro, contaminou o Rio São Francisco. De acordo com a ONG, no início de março, já foram encontrados contaminantes mais finos no Velho Chico, a centenas de quilômetros de Brumadinho. Aqui no estado de São Paulo, em 88 cursos de água, como rios, córregos e represas, foram analisados 108 pontos de coleta. Destes, 4 apresentaram qualidade péssima, 3 aqui na capital. O esgoto continua sendo o principal vilão.
No geral, o rio Tietê está em situação regular, mas apresenta pontos ruins, como em Salto, Santana de Parnaíba e na capital paulista. Agora vamos falar do tempo. O outono começou com recordes de baixas temperaturas em muitas regiões do país, né, Laerte? Pois é, aqui em São Paulo, a madrugada de hoje foi a mais fria do ano. Desligaram definitivamente o maçarico, com 15,8 graus. Vamos ver agora como fica o tempo no fim de semana com Tássia Sena. A massa de ar frio que diminuiu as temperaturas no sul e em boa parte do sudeste se afasta para o oceano neste fim de semana. Segundo os meteorologistas, a frente fria ainda influencia as cidades que estão sob essa área em azul. No corredor que atravessa o país, estão previstos temporais. Tempo firme só nas regiões em amarelo. No geral, onde chover, as pancadas caem a qualquer hora. Por enquanto, previsão de sol ensolarado e sem chuva no Rio de Janeiro, onde faz até 31 graus, diferente do céu mais fechado e com chuva nessas outras capitais. No estado de São Paulo, o fim de semana promete ser com tempo mais firme. Previsão de pouca chuva e de sol voltando a brilhar. Os 2 dias ficam agradáveis no litoral, com máxima de 28 graus em Caraguá. Quase nenhuma instabilidade à vista para a Grande São Paulo. Aqui na capital, os termômetros entram em elevação. Faz 26 graus amanhã e até 29 na segunda-feira. E a Marinha emitiu um alerta para a passagem de um ciclone tropical na costa do Espírito Santo, que pode atingir também o sul da Bahia entre sábado e segunda-feira. Os ventos que vêm com essa tempestade podem chegar aos 100 km por hora e as ondas do mar podem alcançar os 4 metros de altura. Já passa de 500 o número de mortos após a passagem do ciclone Idai na África. Só em Moçambique, país mais afetado, o número de pessoas desaparecidas ou que aguardam resgate chega a 15 mil. A contagem oficial aponta 557 mortos. O maior número se concentra em Moçambique, seguido por Zimbábue e Malawi. Para as autoridades, os números ainda devem subir muito, pois Moçambique, a região mais atingida, está inundada e muitas pessoas ainda estão desaparecidas. A ajuda humanitária é necessária e urgente. Todos sofrem com a escassez de itens básicos de higiene, comida e água potável. Mas a distribuição de alimentos é desorganizada e caótica. Equipes tentam resgatar sobreviventes que estão sobre telhados ou em campos alagados. Igrejas, escolas e hotéis foram transformados em abrigos. Vários casos de diarreia e cólera foram notificados e há o temor de um surto de febre tifoide. Muitas pessoas também contraíram malária. Uma conferência de doadores foi marcada para o dia 11 de abril. Hoje, o presidente francês Emmanuel Macron se solidarizou com as vítimas do ciclone Idai e disse que está mobilizando suporte para enviar a Moçambique. A União Europeia aceitou adiar a data do Brexit, que é a saída do Reino Unido do bloco. Mas, ao invés de 30 de junho, data sugerida pela primeira-ministra britânica Theresa May, foi fixada a data de 22 de maio. Mas apenas se houver um acordo. Caso contrário, a data da saída será antecipada para 12 de abril. Agora, Theresa May precisa correr para garantir que seu texto, com as condições para o Brexit, seja aprovado pelo Parlamento Britânico até semana que vem. O presidente do Conselho da União Europeia, Donald Tusk, disse que até o novo prazo de 12 de abril, tudo é possível no Brexit, incluindo a possibilidade do Reino Unido cancelar sua retirada. Ele também criticou aqueles que são a favor do Brexit. Segundo ele, há muito espaço no inferno para aqueles que pressionaram para a saída do Reino Unido sem um plano. O impasse do Brexit e como será o futuro do Reino Unido no que diz respeito à economia e empregos tem causado aflição e angústia em muitos cidadãos. Uma pesquisa feita no ano passado mostrou que 4 em cada 10 britânicos se sentiam estressados ou preocupados com o Brexit. A exposição inédita do pintor Paul Klee, um dos precursores da arte abstrata, reúne mais de 120 obras e oferece uma perspectiva intimista do artista por trás das obras.
O ano 1884. Rabiscos de Natal feitos por um garoto de 10 anos. O mesmo que mais tarde se tornaria um dos mestres da arte abstrata. Paul Klee nasceu em Berna, na Suíça. A paixão era pelo traço, reto, curvo, acompanhando a perfeição do corpo humano ou a simplicidade de um equilibrista. As cores foram aparecendo, adicionadas ao já constante diálogo com o surrealismo, o cubismo, desenhos simples feitos de aquarela, tinta a óleo, até divertidos fantoches. As obras dele são muito variadas, têm muitas formas, as cores são bem lúdicas e me remetem muito à infância. Nos anos 20, o versátil modernista chegou à famosa escola de Bauhaus, na Alemanha. Foi professor na que viria a ser uma das mais importantes escolas de arte e arquitetura do mundo. Com o avanço do nazismo na Alemanha, porém, Paul Klee foi perseguido e voltou à Suíça, sua terra natal, não sem antes protestar com um X rasgando a tela. Morreu em 1940 de uma doença autoimune rara. Mesmo debilitado, antes de morrer, o artista continuou produzindo, tanto que aqui foi montada uma série especial só com os últimos trabalhos dele, e este é o mais representativo, uma grande explosão de cores, de formas, de traços. A obra não tem nome, foi encontrada pronta no cavalete de Paul Klee, mas não deu tempo de ser batizada. Nomes não são importantes no passeio pelas 120 obras expostas em São Paulo. A emoção de viajar pelo poder criativo de Paul Klee, essa sim ficará guardada. São composições muito bem equilibradas e ricas, muito ricas. A exposição Paul Klee, Equilíbrio Instável, fica no CCBB até o dia 29 de abril, das 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é gratuita. Economia. O Ministério da Economia anunciou nesta sexta um bloqueio de 29.792 milhões em gastos no orçamento deste ano, ou 84% maior que o corte do ano passado. O objetivo é tentar cumprir a meta de déficit primário de 139 bilhões de reais nas contas de 2019. Além disso, o Ministério da Economia também baixou de 2,5% para 2,2% a previsão de alta do PIB deste ano. Já a expectativa da inflação oficial, medida pelo IPCA, passou de 4,2% para 3,8%. O dólar comercial teve uma forte valorização no dia de hoje e fechou cotada a R$ 3,90 na venda, alta de 2,64%, a maior em quase 3 meses. O Ibovespa da Bolsa de Valores, a B3, recuou 3,10% aos 93.735 pontos, menor patamar desde 11 de janeiro. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado encerra a semana com um comportamento muito pesado, principalmente por preocupações quanto às condições políticas para a aprovação da reforma da Previdência. O tom mais negativo começou com a apresentação da proposta para os militares, com previsão de resultados muito modestos que contrariam a promessa do governo de reduzir privilégios. Os militares, pela proposta, também devem encarar condições menos favoráveis para a aposentadoria. Só que, como compensação, terão um plano de carreira, cujo custo pode reduzir demais o saldo final. A economia prevista em 10 anos com os militares será de cerca de 10 bilhões e 400 milhões de reais, quase nada perto do 1 trilhão de reais que o Ministério da Economia pretende garantir com a reforma geral. E nenhuma outra categoria vai ter compensação. A repercussão até no partido do governo, o PSL, foi negativa. Paralelamente, ainda há muitas queixas quanto ao tratamento dado pelo governo aos partidos, às bancadas, a falta de atenção. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, peça-chave no encaminhamento da reforma, tem sido alvo de críticas até por parte de um dos filhos do presidente e reagiu
aumentando a tensão. Essas queixas já estavam circulando quando ocorreu a prisão do ex-presidente Temer. A prisão em si não é um problema, já que ele não é mais governo, só que acabou reforçando a animosidade entre Justiça, Polícia Federal, o pessoal da Lava Jato, o Congresso, com muitos questionamentos até quanto às condições legais para a prisão antes de condenação, sendo que Sérgio Moro é a Lava Jato no governo e também teve embates com Rodrigo Maia. Enfim, a prisão de Temer parece ter sido a gota d'água numa bacia que já estava transbordando. Esse clima é que inverteu o humor do mercado, que vê a reforma como a primeira e imprescindível etapa para o encaminhamento de uma agenda que possa colocar a economia nos eixos. As condições para a aprovação da reforma estão dadas. Nunca a sociedade esteve tão consciente da necessidade de mudanças mais amplas no sistema previdenciário para evitar que os déficits crescentes cheguem a uma situação insustentável que comprometa toda a economia. Agora é ver se, por falta de articulação política, essa oportunidade não se perde. O mercado antecipa riscos, mas qualquer sinal mais favorável pode reverter esse movimento negativo. Movimento que teve o reforço do cenário externo, com dados piores de atividade, como a recessão na Argentina, queda da produção industrial na Alemanha e os impasses em torno do Brexit. Mas o principal fator de pressão são as incertezas em relação à reforma. E olha que foi uma semana em que o dólar chegou a encostar nos 3,70 e a Bolsa bateu o recorde dos 100 mil pontos. Boa noite. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-ministro Moreira Franco. O magistrado avaliou que não é possível a queima de etapas do processo, na medida em que os advogados do ex-ministro não recorreram à segunda instância, procurando diretamente o Supremo. O MDBista foi preso na quinta-feira pela Operação Lava Jato, junto com o ex-presidente Michel Temer. E veja a seguir no debate do dia com Maria Lídia Flandoli o impacto da prisão de Temer nos partidos da oposição. A gente volta já já. Começou a fase de mata-mata no Paulistão. Neste domingo, confira com os craques do Mesa Redonda, os gols, as polêmicas, as expectativas e tudo o que rolou nos jogos de ida das quartas de final. Mesa Redonda é neste domingo, 9 da noite. O Outlet Mais Volkswagen está de volta. São descontos de até R$10 mil. Toda a linha com taxa zero e modelos com as 3 revisões grátis. Confira. Fox 1.6 por R$49.990 com taxa zero. Novo Polo 1.6 por R$54.990 com taxa zero. Acesse outletvw.com.br e aproveite ofertas exclusivas por tempo limitado. Fazer parte da nova Volkswagen vale. Escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Vem aí, o novo companheiro das suas tardes. A gente tá chegando na Gazeta para fazer junto com você um programa super especial. Tem bate-papo com muita gente legal, informações relevantes para a sua vida e, é claro, grandes surpresas que deixam o seu dia ainda mais completo. E com certeza você vai amar. Dia Azuca, estreia dia 1º, ao meio-dia.
dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da prisão de Temer nos partidos da oposição. E para falar da ação política da oposição no Congresso Nacional, nós convidamos os deputados federais Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e Orlando Silva, do PCdoB, também de São Paulo. Eu agradeço muito estarem aqui conosco, principalmente porque, desde a posse de Jair Bolsonaro, tem um comentário geral que não se ouve muito a voz da oposição lá no Congresso Nacional. E eu queria começar ouvindo por aí se a oposição ainda está combalida pelo dissabor da derrota da eleição, se ainda não se entendeu, não definiu propósitos e caminho a seguir, ou se esse silêncio, que não chega a ser um silêncio absoluto, mas se essa pouca conversa é uma estratégia política. Deputada. Bom, eu sou marinheira de primeira viagem, meu primeiro mandato como deputada federal, e eu tenho uma impressão um pouco diferente. Eu acho que a oposição tem sabido atuar bem, até apontando as principais contradições e falhas do governo Jair Bolsonaro, né? Claro, o resultado eleitoral foi muito longe daquilo que a gente esperava, mas eu acredito que o povo brasileiro também está fazendo as suas primeiras experiências com um governo que prometeu muitas coisas, prometeu que melhoraria rapidamente a situação da economia, mas que na prática acaba apelando mais para a pauta de costumes através das redes sociais, se mostra um governo completamente subserviente ao poder dos Estados Unidos, já amargou uma primeira derrota, inclusive, na própria Câmara de Deputados, quando nós conseguimos rever os retrocessos que ele queria impor na Lei de Acesso à Informação. E agora, acho que é a primeira grande batalha que a oposição vai ter no Congresso Nacional, que é a luta contra a reforma da Previdência. E essa articulação já vem se consolidando. Na última semana teve uma primeira reunião com os partidos da oposição, PSOL, PT, PSB, o PCdoB. Estamos procurando também a própria rede para que a gente consiga, desde já, pensar a melhor tática, as melhores táticas para poder obstruir o processo, atuar na CCJ, na Comissão Especial. Agora, deputado que tem bastante experiência, não apenas uma experiência parlamentar, mas experiência no Executivo também, foi ministro de Estado, tem tudo isso, quer dizer, conhece o jogo do poder e também a interlocução política das duas casas tão importantes nesse tripé da democracia. Nesse início de trabalhos que a deputada enxerga, que está atuante, que já está acontecendo, quando eu fiz essa pergunta, é porque nós já vimos a atuação da oposição assim, com muito mais vigor do que estamos vendo agora. Esses entendimentos, eles avançaram a ponto de compor um bloco de oposição que tenha força política para o enfrentamento naquilo que não concorda? Primeiro, boa noite, Maria Lídia, boa noite, Sâmia. Alegria poder conversar com os telespectadores da TV Gazeta. Veja, o governo Bolsonaro é um governo muito atrapalhado. Se você for ser rigoroso, quase nada foi encaminhado ao Congresso Nacional. E o que foi, por hora, continua engavetado, que é a chamada reforma da Previdência e o pacote do Moro, que é uma jogada de marketing sob travestida de medida contra a violência. Como ele é muito atrapalhado e nada foi a votos, nada relevante foi a votos no plenário da Câmara. Ainda, né? Veja, nada foi a votos, nem no plenário, nem em nenhuma comissão. Por isso que essa sensação que você tem da oposição menos combativa. Quem acompanha mais de perto pode perceber que na última semana, por exemplo, vários líderes de oposição se manifestaram. Foi a minha despedida como líder do meu partido, nós fizemos críticas duras e ninguém do governo levantou a voz para defender. A base não existe. E a sensação que vocês têm de que a oposição aparece menos é porque, de modo antidemocrático, o governo Bolsonaro quer ocupar o espaço da oposição, porque é tanta atrapalhada que ele faz, que os filhos fazem, até dispensa que eles querem ocupar todos os espaços. É incrível. Isso que produz a sensação é uma brincadeira, mas produz uma sensação de que a oposição está menos aguerrida. Ao contrário, a oposição está unida, preparada e tem uma novidade. Bem sintonizada com os movimentos sociais nas ruas. Então,
esse primeiro semestre será bastante animado. Bom, essa sintonia ainda não deu para perceber, de fato, nós não temos assim, o clamor das ruas deu uma refluída e pode ser que com reforma da Previdência, algo que atinge tão fortemente a vida de todo mundo, que possa, de fato, termos a oportunidade de conferir. Mas, assim, voltando para a questão da oposição, do entendimento dos vários partidos, nesse entendimento, vocês vão compor um bloco de oposição sistemática a um governo, no qual ideologicamente vocês já são adversários desde a competição na eleição de 2018, ou a oposição vai, a cada questão pontual, se organizar para tomar uma posição e dessa vez contamos com tais partidos, em outra vez com outros partidos, mas não um bloco que caminha fortemente junto. Como é que é? O que vocês definiram lá? Eu acredito que há uma tendência de que o nosso bloco siga unido, coeso e combatendo as políticas mais nefastas apresentadas pelo governo. Até agora, Maria Lídia, eu imagino que o Orlando tenha uma avaliação semelhante à minha, a gente não conseguiu identificar nenhum projeto, nenhuma proposta apresentada pelo governo que melhore a vida da população, que faça o nosso país se desenvolver, que traga mais democracia ou mesmo mais segurança, que inclusive era uma das principais bandeiras do governo Jair Bolsonaro. Esse pacote anticrime nada apresenta sobre o tema da segurança, segundo semestre, como um jogo de marketing, encrencando que o próprio Rodrigo Maia não né? quer levar adiante, porque quer priorizar a reforma da Previdência. Mesmo a reforma da Previdência, ele tem uma dificuldade gigantesca de dialogar com a sua suposta base. Mas, na verdade, é que os próprios partidos que fizeram campanha para o Bolsonaro, que a princípio se alinharam com o seu programa de governo, dizem, bom, aqui não tem base nenhuma. E os próprios deputados do PSL, muitos deles, também colocam críticas a alguns aspectos da reforma da Previdência. Então, a verdade é que o governo não tem vida fácil ali dentro. E nós, da oposição, estamos bastante alinhados, porque, a princípio, é um governo ultraliberal. A minha sensação é que a oposição está unida. E mais, o Brasil elegeu um presidente da República sem conhecer o pensamento desse presidente, porque ele não participou de nenhum debate, não apresentou nenhum programa. A posição da oposição, do meu ponto de vista, ela é programática. Veja, nós queremos discutir o desenvolvimento econômico, geração de emprego, o combate efetivo à violência, a qualificação de serviços públicos. Nós queremos debater, mas para debater tem que ter uma proposta na mesa. E quem tem que tomar iniciativa não é a oposição. Quem tem iniciativa é o governo. E o governo está enredado. Eu vou dar um exemplo para você da paralisia do governo. Um dos ministérios mais importantes para o governo brasileiro é o Ministério da Educação. Em 2 meses, já estamos no 3º vice-ministro. E a equipe não produz nada, fica debatendo conceitos abstratos. Portanto, é muito grave a situação do Brasil, é muito grave a ausência de comando. Diria que hoje o Brasil é um país acéfalo, porque não tem um rumo, não tem um comando. E falo com tristeza. Eu queria estar no plenário da Câmara dos Deputados debatendo perspectivas, rumos, como retomar o crescimento econômico, como gerar emprego. Esse é o desejo. Nós queremos o melhor para o Brasil. Bom, de alguma forma, o governo mandou o projeto, mandou os 2 projetos. Vocês têm as suas restrições, a oposição tem as restrições, mas mandou o projeto de reforma da Previdência e mandou o tal projeto da segurança, que, segundo o que o presidente da Câmara falou, vai ficar para depois. Vai ficar para o 2º semestre, o que já causou ali ressentimento e um bate-boca entre eles. Rodrigo Maia, o presidente da Câmara Federal, ele tem uma boa relação, inclusive com a oposição? Com vocês ele tem também uma interlocução positiva, no sentido de fazer a coisa andar, de não ficar empacado o projeto, seja por discordâncias políticas dos vários grupos que estão lá, ou seja por represálias por interesses contrariados? Olha, nós tivemos posições diferentes na eleição da mesa da Câmara, mas tinha uma referência para nós. Quer dizer, o PSOL e o PCdoB. Mas nós tínhamos uma convicção, quando defendemos a candidatura do Rodrigo Maia, era fazer cumprir o regimento. Porque é obrigação do presidente, mas eu vivi um presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que quando ele perdia a votação, ele marcava a votação sobre o mesmo assunto no dia seguinte, isso não existe. Isso é contra o regimento.
Por exemplo, no pacote chamado anticrime do ministro Sérgio Moro. Existe centenas de propostas de deputados e senadores sobre a matéria. Existe um relatório, um projeto longo feito por uma comissão de juristas, liderado pela Alexandre de Moraes. Se nós passássemos rapidamente a discutir a proposta do Moro, iríamos desconsiderar a proposta de deputados e senadores e do próprio ministro do Supremo. A decisão é sistematizar um processo. E a comissão que foi constituída, está todo mundo. Está partido de direita, está partido de esquerda, do PSOL está o Freixo, eu próprio participo. Então o Rodrigo Maia ele tem que cumprir o regimento, garantir o funcionamento da Câmara. Ele não pode ser líder do governo. Eu sou dos que criticam ele colocar como ponta de lança da reforma da Previdência. O papel do presidente da Câmara é fazer a Câmara funcionar. É a obrigação que deve ter quem preside uma casa. Sem tomar posição, não obstante o partido dele tome, né? O partido dele toma a posição que quiser. E ele, como deputado, no limite, apesar do regimento prever que o presidente não deve votar, no limite, ele pode até ter direito de renunciar a essa definição regimental e optar num momento ou no outro não votar. Votar ou não. Agora, é preciso fazer cumprir o regimento da casa e garantir o direito de oposição. Porque assim como o governo tem, quer dizer, em tese, né, pode ter a maioria, nós fomos eleitos pelo povo e temos direito de expressar a posição de quem é oposição em minoria. Bom, existe uma grande expectativa, porque aquela polarização que aconteceu no ano eleitoral, ela de alguma forma subsiste. A gente observa isso. Tanto dos milhões de eleitores de Jair Bolsonaro, uma grande expectativa em relação ao cumprimento das promessas de campanha, como em relação à oposição. Também os milhões de eleitores que não votaram em Bolsonaro, confiando e com uma grande expectativa no trabalho da oposição, no sentido de aqueles que não queriam esse governo se sentirem representados lá. Vocês acham que a oposição possa, nesse governo Bolsonaro, estar sendo colocada em xeque nesse momento? Eu acredito que não colocada em xeque. Pelo contrário, eu acho que nós temos um papel muito importante agora, que é seguir o diálogo com a sociedade brasileira para não fazer com que o povo perca a esperança na ferramenta política, porque esse processo eleitoral foi um processo de muita mágoa, da construção do ódio, o discurso de violência política foi uma marca muito forte e, infelizmente, também segue sendo por parte desse governo. Mas a verdade é que ele também criou muita expectativa por parte da população e não está conseguindo cumprir, porque é um governo que faz muitas atrapalhadas, tem dificuldade imensa de articulação com o próprio Congresso, com a própria base, ou mesmo com o Rodrigo Maia, que, ainda que seja um alinhado seu, já tem uma série de rusgas com vários ministros, com o próprio ministro da Casa Civil, o Moro. Hoje mesmo, o Rodrigo Maia disse que quer romper, né, esse papel de interlocutor do governo dentro do Congresso, porque o governo não auxilia. Diz que o Bolsonaro é que arrume os votos. Exatamente, ele que vai atrás, porque está atrapalhando a vida. Então, nós da oposição temos um projeto para apresentar agora, né? Como fazer com que o país cresça, se desenvolva, apresentar uma proposta alternativa à reforma da Previdência, que eles dizem que é para fazer avançar a economia, mas nós contestamos. Agora, eu não posso deixar de perguntar para vocês, nosso tempo passando, eu já estou avisando, elas ficam me falando o tempo que eu fico aflita, porque é tanta coisa para nós conversarmos, mas como é que a prisão do ex-presidente Michel Temer afetou os partidos de oposição? Porque Temer é aquela figura, para vocês, controversa. Ele era o vice-presidente de Dilma Rousseff. E ele foi o beneficiário do impeachment, assumiu a cadeira dela, a presidência da República. O ressentimento naquela ocasião foi muito grande, a ponto de ter se chamado aquilo de golpe, etc., todo aquele processo. A prisão de Temer, como que ela foi recebida pelos partidos de oposição? O que vocês observaram lá? Não apenas no seu próprio partido, mas no conjunto, no bloco. Olha, eu votei 2 vezes pelo afastamento do presidente Michel Temer para que ele fosse julgado pela justiça. Porque, do meu ponto de vista, ninguém está acima da lei, nem o presidente da República. Portanto, eu considero que qualquer pessoa, homem ou mulher, que tenha uma responsabilidade pública, deve se submeter à regra da lei e deve haver o devido processo legal. Eu não comemoro prisão de presidente da República, eu defendo o devido processo legal. Me causou espécie, para falar francamente, logo após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que pôs em xeque certas condutas da Operação Lava Jato, essa decisão, que na minha impressão pode ser um troco
dessa Operação Lava Jato a uma determinada decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que o Michel Temer seja investigado, julgado, se houver provas, condenado e preso, mas que se siga o devido processo legal. Não é porque eu sou oposição a ele que eu vou conciliar com qualquer tipo de Mas a prisão manobra preventiva, ela está prevista no processo legal. Claro, se nos autos se o juiz não foi levantado, entender que existe ali Maria a razão Lídia, não foi levantado, para preventivo. o processo, as informações não estão disponíveis ainda. Se houver a comprovação de que havia obstrução do trabalho que foi o argumento argumento do juiz. Se houver o requisito previsto para a prisão, que seja feita. Sim. Nós não podemos conciliar com nenhum tipo de violação da lei. Só precisa tomar cuidado para não ser feita a prisão de Michel Temer, para justificar a prisão de Lula. Porque o deputado está desconfiado que não haja, que o argumento do juiz seja frágil, como dizem os advogados. Gato escaldado tem medo de água fria. Eu temo que seja uma prisão para justificar outras arbitrariedades e abusos de autoridade que tem sido uma marca nos últimos anos no Brasil. Bom, e a deputada no PSOL, como é que impactou a prisão de Temer no seu partido? Bom, nós do PSOL sempre fomos oposição ao governo Temer, nas ruas e no parlamento. Desde o processo do impeachment, nós votamos contra, bem como os principais pacotes e medidas que foram apresentadas. Por isso também que essa semana a gente dialoga com a população apresentando a ideia de revogar as principais medidas aprovadas pelo Temer, porque se mostra que é um governo que não teve legitimidade, ao que tudo indica, se utilizou de métodos escusos, inclusive para garantir uma base dentro da Câmara, para garantir a aprovação. Vocês celebraram pela prisão dele? Eu acho que é uma justiça com o povo brasileiro. Acha que foi feita a justiça, como disse o próprio Bolsonaro? Eu acredito que o Temer tem uma série de indícios de que de que tenha, de fato, todos esses esquemas que foram apresentados. E talvez a prisão dele tenha sido tardia, inclusive, tendo em vista que já faz muito tempo, na verdade, que o povo brasileiro conhece a sua índole e sabe os seus métodos. É evidente, nós defendemos o devido processo penal e legal. No entanto, essa prisão preventiva foi importante para desmascarar, afinal de contas, o método político que o Temer implementou. Bom, eu acho que vocês não vão acreditar, nosso tempo terminou, Já. 20 minutos passaram rapidissimamente, sinal que a conversa foi boa. Muito obrigada pela entrevista, pela clareza com que vocês expõem seus pontos de vista. Obrigada, uma boa querida. noite, obrigada. Boa noite. Obrigada. Laerte. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. E a gente encerra a edição de hoje com imagens da Avenida Paulista, que será interditada por causa da manifestação contra a reforma da Previdência. Nós voltaremos na segunda-feira, às 19h. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. O mestre Derivan fala sobre a profissão de bartender no Todo Seu de hoje, 10 da noite.